Queridos amigos, queridas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 14 de julho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo nesta série do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 128, que tem como título É porque ignoram. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 16, versículo 3. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Então, o livro Pão Nosso, capítulo 128, é porque ignoram. Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 16, versículo 3, em que Jesus diz: E visto vos farão, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. E Emmanuel comenta: dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Fato este muito corriqueiro na nossa vida. Todas as vezes que nós nos dispomos, individualmente ou em grupo, a realizar tarefas envolvidas ao bem, encontramos por parte de outras pessoas ou de outros grupos uma série de contrariedades, uma série de imposições. Normalmente, observamos as pessoas dizerem que isto é obra única e exclusivamente dos chamados espíritos obsessores, que carinhosamente o nosso querido Chico dizia os nossos irmãos de caminhada. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Temos que observar que não podemos colocar nas costas destes nossos irmãos todas as responsabilidades que acontecem no dia a dia da nossa vida comum. Realizar este tipo de atitude é simplesmente nos livrarmos dos nossos compromissos particulares
é simplesmente transferirmos a outros, sejam eles encarnados ou, na maioria das vezes, desencarnados, responsabilidades que nos dizem respeito, responsabilidades que muitas vezes estão envoltas na nossa plena ignorância com relação aos ensinos do Evangelho e aos ensinos da doutrina espírita. É claro que para todas as ideias novas, para todos os trabalhos novos, para todas as modificações novas, há de se ter disciplina, responsabilidade, comprometimento e, principalmente, a análise correta, racional, fria, verdadeira, se aquilo que pretendemos transformar em algo novo seja realmente necessário a todos que vão compartilhar desta possibilidade. Muitas vezes, queremos alterar determinadas tarefas, modificar determinados trabalhos, alterar determinadas posições dentro da atividade religiosa ou dentro da atividade comum, e nem sempre fazemos as devidas análises para observar se aquilo realmente trará algum benefício imediato ou futuro àqueles que irão compartilhar. Muitas vezes, agimos única e exclusivamente pela nossa vontade, pela nossa determinação própria, como se estivéssemos desejando nos engrandecer às custas dessas novas mudanças. Em contrapartida, observamos também que todas essas mudanças em todos os setores da vida têm, muitas vezes, fundamentos específicos para o progresso individual das almas e para o progresso individual daqueles que fazem parte da vida espiritual. Todos serão beneficiados pelo trabalho que se modifica, pela tarefa que se altera, pelas posições que são modificadas também. Então, encontramos, em alguns momentos, determinadas contrariedades, como diz Emmanuel, por parte de companheiros que muitas vezes não aceitam as alterações, não aceitam as modificações. E aí, como já disse anteriormente, muitas vezes transferimos estas responsabilidades, esquecendo que aquela alma querida que foi contrária à mudança, ou aquelas almas queridas que foram contrárias à mudança, elas têm a sua livre escolha, elas têm o seu livre pensamento, elas obtêm a possibilidade, através da inteligência, através do conhecimento, muitas vezes limitado, de serem contra determinadas alterações e determinadas mudanças. Emmanuel até diz que quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. Ou seja, muitas vezes, pessoas que foram colocadas em determinados postos, em determinados cargos, se deixam levar pela vaidade, pelo ego pessoal e acreditam ser portadores de todo o conhecimento religioso, de todo o conhecimento do Evangelho, de todo o conhecimento da doutrina espírita. E aí, pela própria vaidade, pelo próprio orgulho, pelo próprio ego que está exacerbado,
esses companheiros acabam sendo os primeiros contraditores daquilo que se pode fazer para melhorar determinada atividade. Temos que lembrar sempre que somos envolvidos pelos benfeitores espirituais. Eles muitas vezes se utilizam da nossa vontade, do nosso desejo ao bem, para que as coisas se harmonizem da melhor forma possível. Alterações muitas vezes nos são intuídas, inspiradas, para que algo se modifique, para que algo se torne melhor. E quando fazemos aquelas alterações, normalmente vamos observar que a grande maioria das pessoas são beneficiadas. Não só, muitas vezes, o trabalho ou a instituição, mas tudo e todos, de uma maneira geral, são beneficiados. E Emmanuel, ao colocar esta passagem de Jesus, nos faz refletir sobre isso, porque muitas vezes caímos no desânimo daquilo que objetivávamos fazer, realizar. Individualmente ou em grupo, nos deixamos levar pelas circunstâncias do momento e fatalmente acabamos deixando de lado a ideia proposta para aquele momento. E quando ele pega esta mensagem de Jesus, que está em João, capítulo 16, versículo 3, Jesus nos chama muito atenção com relação a isso, mostrando-nos que isso não é de hoje, isso não é deste momento, isto não é momentaneamente vivido agora, neste instante de transição do planeta. Ao tempo de Jesus, isso já ocorria. E ele fala a todos: E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Ou seja, eles vão agir desta forma. Eles vão ser contrários, eles vão ser opositores, eles vão ser aqueles que vão apontar defeitos, erros, falhas. São aqueles que vão apontar que os outros estão errados e que eles, única e exclusivamente, estão absolutamente certos, estão absolutamente do lado da verdade e da luz. Isso não é de hoje. Por que, como diz Emmanuel, por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Ou seja, todos aqueles que, de alguma maneira, estão ali no templo religioso, no nosso caso, na casa espírita, a grande maioria são pessoas que estão se esforçando para oferecer de si o melhor em favor daqueles que procuram a instituição. Sempre a jornada do bem irá encontrar barreiras, muitas vezes sombrias, para que ela não siga adiante, para que ela não vença, através da luz, a escuridão que muitas vezes encontramos na estrada. Como ele diz, formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. É quando muitas vezes determinamos experimentar um novo projeto na casa espírita e aparecem aqueles que colocam empecilhos, que colocam problemas, que colocam dificuldades, que colocam o erro das pessoas que vão realizar aquela tarefa em evidência, destruindo com a sombra, com a escuridão, aquele projeto de luz que muitas vezes, no primeiro passo, encontrará dificuldades, porque tudo aquilo que realizamos, seja de início, de novo, tem as suas dificuldades. E, a partir do momento que vamos colocando em prática, semanalmente, mensalmente, ou seja, de que período for, nós vamos aprimorando o trabalho,
até que ele se ajuste adequadamente àquilo que a espiritualidade desejava. Nós vivemos dentro de uma casa espírita. E por vivermos dentro de uma casa espírita, nós temos que lidar com os espíritos. Nós não podemos nos esquecer disso. Da mesma forma que sempre falamos que aqueles nossos amigos espirituais nos cobram, nos exigem, nunca devemos e podemos esquecer que na casa espírita existem os benfeitores espirituais, que trabalham sistematicamente, dia e noite, para que as tarefas sejam realizadas da melhor forma possível. Aprimoramos o atendimento fraterno, o passe, a evangelização, a mocidade, a palestra pública e todas as outras tarefas, sempre buscando melhorar, sempre buscando ajudar mais pessoas. E é claro que essas modificações, essas transformações, essas mudanças requerem alterações. E nem sempre as pessoas estão verdadeiramente dispostas às alterações. Emmanuel coloca este exemplo de Jesus não à toa, como coloca em todos estes capítulos deste livro e dos outros que fazem parte desta série, porque na realidade Jesus mostra o quê? Que eles ignoravam a Jesus. Eles verdadeiramente ignoravam ao Pai, que é Deus, oferecendo determinadas posturas que eram totalmente contrárias ao Pai e àquilo que Jesus ensinava. E vamos observando que isto também, muitas vezes, acontece dentro do templo religioso, dentro da casa espírita, onde algumas pessoas que alcançam determinadas posições dentro da casa espírita, muitas vezes pelo desconhecimento doutrinário e evangélico, se colocam em posturas idênticas, muitas vezes sendo totalmente contrários às mudanças e às modificações. Então, Emmanuel, lá no fim, nos últimos 3 parágrafos, ele nos dá uma receita para que possamos trabalhar cada uma dessas questões de uma maneira natural, de uma maneira muito simples, sem criarmos nenhum tipo de discussão, de briga, de intriga ou de desavença dentro da casa espírita. Ele diz assim: nos 4 últimos, eu disse 3, mas são os 4 últimos. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. Então, quando nós olhamos aquela alma querida agindo de forma ignorante, no seu pensamento, nas suas palavras, nos seus sentimentos e nas suas ações, Emmanuel diz: a ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. Então, vamos encontrar naquela alma algo que esteja em desequilíbrio. E, se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da doutrina espírita é um ponto. Entender, viver as bênçãos do céu é outra completamente diferente. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E esse ou aquele grupo de criaturas, se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir
as manifestações do bem é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. Emmanuel coloca um ponto final na questão. Nada mais do que isso. A ignorância é fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. E ele termina dizendo: é necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, esqueçamos a sombra, esqueçamos os desastres, esqueçamos as tragédias, esqueçamos aquilo que é mal, esqueçamos aquilo que é ruim e foquemos única e exclusivamente, vivendo a cada momento a luz que palpita dentro de nós no serviço do Senhor. Ou seja, façamos a nossa parte, confiando em Jesus e confiando nos benfeitores espirituais que estão conosco. Porque se estamos envolvidos no bem, se estamos envolvidos na caridade, se estamos cientes do Evangelho de Jesus, da sua missão e de todos os postulados da doutrina espírita, teremos ao nosso lado benfeitores amigos que vão nos ajudar, inspirando-nos e intuindo-nos para o exercício do bem. Se dermos vazão à sombra, ela domina. Se dermos vazão à luz, ela se amplifica, para que possamos atingir o bem coletivo, não o bem individual, o bem coletivo de todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Então, fica aí o nosso pequeno Encontros com a Paz deste domingo, capítulo 128 do livro Pão Nosso, que tem como título É Porque Ignora. Que o nosso Divino Mestre Jesus possa, neste instante, abençoar a todos aqueles encarnados e desencarnados que ainda não conseguiram compreender a luz do seu Evangelho, que não conseguiram entender os seus exemplos deixados a todos nós no decorrer da caminhada. Que todos eles, no lar, no trabalho, na religião, na vida social, na vida comum, possam ser amparados e protegidos. Que determinados fatores possam acontecer em suas vidas para que se modifiquem, para que se alterem. Que algo possa tocar os seus corações e suas mentes para que se portem de uma maneira diferente, para que se encontrem com a verdade e com a luz. E para que desta forma, aos poucos, todos nós, trabalhando no bem comum, no bem fraterno, possamos levar aos corações necessitados o esclarecimento. Porque toda perturbação, todo desequilíbrio gera inúmeras questões no decorrer da vida comum, seja tanto na parte material como na parte espiritual. E nós, como em tantas outras épocas, necessitamos do equilíbrio, necessitamos da luz. Sabemos que em muitas partes do mundo, em muitas partes da sociedade, a sombra ainda se faz presente de uma maneira muito forte. Mas em todos os dias da vida, o sol se faz presente.
iluminando a todos nós e fortalecendo os nossos caminhos. Que nós observemos o sol, que nós nos mantenhamos ao lado do sol. Não só o sol da vida, mas também o sol que parte de Deus, que parte de Jesus e de todos os benfeitores espirituais. Que nunca venhamos a desistir do bem, do amor fraterno, para que possamos nos recompor espiritualmente e para que possamos ser espíritos melhores. E quando encarnados, almas evoluídas, trabalhando sistematicamente, dia após dia, pela divulgação de Jesus e do seu Evangelho. Desejo a todos um excelente final de domingo. Convido a você para que daqui a pouco esteja conosco na nossa série das 20 horas de todos os domingos, o estudo sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo uma semana abençoada, de muita alegria, de muita paz a todos. Que seus lares sejam abençoados, que seus caminhos sejam iluminados e que possamos nos manter na luz, seguindo adiante no compromisso que nos cabe realizar. Um forte abraço, nos vemos daqui a pouquinho no nosso estudo sistematizado às 20 horas e também nos vemos na quarta-feira, às 21 horas, no Relembrando Chico Xavier. Uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até daqui a pouco.